Olá! No quadro 5 perguntas e um conselho desta semana, nós vamos receber a nossa querida Lia Lopes. Ai, fiz diferente, já falei o nome. Sim, estou querendo que a Lia venha desde o ano passado, mas nós conseguimos vaga na agenda para este ano, estou muito contente. Gente, a Lia, ela participou comigo na AUE 1.0, Academia de Mulheres Empreendedoras, de 2021. Ela é formada em Direito e em Economia, especializada em Gestão Pública Legislativa e mestranda em Direito e Desenvolvimento. E a trajetória profissional dela passou por todos os lados, né? Ela passou pelo terceiro setor, que são as ONGs, setor público, na Prefeitura de São Paulo, e também no setor privado, tanto em bancos como agência de marketing. E ela também foi consultora de organismos internacionais, ONU, Mulheres e OEA. E atuou muitos anos na causa de direitos humanos, com recorte de gênero, raça e também geracional para a juventude. A experiência dela com empreendedorismo começou na infância, gente. Estou falando que essa mulher tinha que estar aqui. Ela vendia artesanato produzido pela família dela no litoral sul de São Paulo durante a alta temporada turística. E, além disso, olha que mulher poderosa que ninguém segura. Ela foi candidata a deputada federal em 2018 e recebeu quase 3 mil votos, participando de redes, né, de renovação política como eu acho que pronuncia assim, RAPS, não sei se fala RAPS, mas faltou perguntar para a Lia, e o Renova BR. Atualmente, ela, além de ser sócia da Consult Dell, ela também atua como monitora da pós-graduação do FGV Law. É mentora de empreendedores sociais nas lideranças de ONGs. E a empresa dela, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais específico aqui, um pouco sobre a Lia e a Consult Dell. Então, a empresa ela foi fundada em 2019 e nasceu com um propósito claro de ajudar empreendedores e empreendedoras, né, empresários e empresárias, a lidarem com questões relacionadas a planejamento e gestão de seus negócios ou empresas. Então, as consultorias que ela faz duram de 3 a 6 meses e cada cliente, gente, traz a demanda, que é específica, e eles desenham atendimento personalizado para atender essa necessidade. Gente, eu não podia deixar essa mulher de fora, tinha que persegui-la até trazer para que vocês possam conhecer um pouco mais. Já está na descrição do vídeo um pouco mais sobre ela, como contactar, e já pode pegar papel e caneta e fazer pergunta também aqui nos comentários, tá? Então, sim, com muita alegria, estou recebendo aqui Lia Lopes Almeida. Que bom que você chegou! Prazer, Solimar. Muito bom estar aqui com você hoje, poder trocar com sua audiência, com a nossa audiência, todas as informações que a gente vai conversar. Mas para mim, estar aqui contigo é um prazer. Você é uma super guerreira, inspiração. Chegou até o final dos pitches da nossa AUE, quando a gente estava juntas na primeira turma. Então, é uma super referência, um orgulho para mim. Gente, quando eu estava apresentando a Lia, lendo esse currículo todo, você pensou o quê? Uma senhora de 80 anos que vem aqui, porque a gente não acredita que ela, com essa carinha de baby, já fez tanta coisa na vida, né? Mas é a Lia, ela é imparável. Lia, muita alegria a gente poder estar reunida, né, depois de um ano, porque o nosso grupo terminou em abril do ano passado. Estamos Verdade. gravando esse vídeo, gente, no mês de maio. Está indo ao ar dia 29 de junho. Ó, a gente já entrega todas as datas aqui de bastidores. Mas tem um ano que nós nos formamos. E eu estou muito curiosa já de cara, aproveitar para saber, né, você que participou da turma 1 da AUE, né, Academia de Mulheres Empreendedoras no Brasil, que se encerrou há um ano, o que mudou na sua empresa, que é a Consult Dell, desde então? Olha, eu acho que mudou bastante coisa, viu? Eu acho que o processo em si, né, da academia que a gente participou, da AUE Brasil, que foi um programa pioneiro e a gente foi a primeira turma, né, a experimentar essa experiência aqui no Brasil, foi muito enriquecedor porque passou por uma série de módulos que atingem qualquer tipo de empresa, né, qualquer tipo de formato, seja produtos ou serviços, todas passam por elementos que a gente aprendeu na AUE. E tinha muita relação com o que eu faço na minha empresa também, né?
Então, para mim, foi muito interessante ver aquilo que para mim já estava dado como certo e abrir um pouco a mente e falar, puxa, ainda dá para melhorar, dá para fazer novos ajustes. Eu acho que esse foi o ponto que avançou bastante de lá para cá. Então, a parte processual, administrativa e pensar novos elementos para o crescimento da minha empresa foi um fator que eu, né, depois que eu terminei o curso, me ajudou. Mas o que mais me ajudou foi a fortalecer os meus insights, as ideias que eu tive durante o curso de crescimento do meu negócio, principalmente pensando em expansão do negócio, né? Então, eu acho que a Aue, eu me inscrevi com o objetivo de sair de lá fortalecendo algumas ideias que eu já tinha, e de lá para cá isso só se concretizou efetivamente. Então, de lá eu participei depois de uma mentoria também da PepsiCo, e essa mentoria também me ajudou muito no processo que hoje eu acho que esse ano efetivamente eu consigo lançar esse novo produto, que é um produto digital, com base nas minhas experiências de formação e do que eu ofereço na nossa empresa, né, na Consult. Então, eu estou nesse momento, então, tendo duas perspectivas de crescimento a partir disso, né? Um, com mais clareza sobre gestão de negócios, e dois, com um amadurecimento de ideia de expansão e crescimento do negócio. Uau! E aí a gente vê, né, Lia, como é importante o empreendedor. Às vezes ele pensa que, vou fazer uma mentoria, uma aceleração, eu já vou ter resultado. Mas os resultados vão sendo aqui internos, primeiro, ó, um ano depois, essa árvore frondosa, em breve, né, está saindo aí. Muito bacana, já estou curiosa para conhecer esse produto digital. Depois conta aí para a gente vai Vou divulgar compartilhar também. depois contigo. Sim, com prazer. A gente divulga. E o bacana da tua empresa é que é uma empresa que ajuda empresas, né? Eu gosto muito disso, uma das coisas que a gente faz na ADT também é ajudar empresas, mas você ajuda no planejamento estratégico, na gestão administrativa, financeira de projetos, processos. Dá um exemplo para a gente, de repente, porque assim, até a entrevista da semana passada com a Gisele Leal, ela falou sobre como que ela quebrou. A primeira empresa foi a farmácia de manipulação, porque ela não conhecia essas coisas. E é muito comum o empreendedor quebrar. Então, só que de repente, muita gente que está assistindo a gente está pensando em empreender e nem sabe isso que eu acabei de falar, que isso é sopa de letrinha. Planejamento estratégico, gestão, processos. Então, dá alguns exemplos, ou explica para, né, para aquele empreendedor, aquela empreendedora que está assistindo a gente e que ainda não está familiarizado. O que, que é isso? Perfeito. Então vamos lá, vamos tentar traduzir esses termos um pouco complexos, né? O que é o planejamento estratégico e o que é essa gestão administrativa financeira, mas eu digo que é gestão de negócios, eu uso um termo mais amplo até. O planejamento estratégico, eu costumo dizer que é onde você vai trabalhar a sua visão, missão, valores, ou seja, o seu propósito no mundo. Então, quando você faz um planejamento estratégico do seu negócio, você nada mais faz do que ter clareza de onde você quer chegar com essa ideia, com esse projeto que você está começando ali, né? E o planejamento, ele te dá um mapa que te norteia, né, o seu passo a passo, ou seja, ele vai te falar em elementos estruturais por onde você deve seguir, que tipos de parcerias você deve firmar, quais tipos de fornecedores você deve procurar, que tipo de cliente é o seu cliente ideal, qual que é o seu segmento de mercado, ou seja, é o planejamento estratégico que dá todas essas respostas, que não são fáceis, né? É um processo de aprendizado onde você também vai identificando o que é mais relevante para o seu negócio. Mas a cada descoberta que você tem dentro do plano de negócios, dentro desse planejamento estratégico, você consegue ter a clareza do seu propósito e para onde você quer chegar. Né? Então, você tem a sua visão do presente e a sua visão do futuro. Eu costumo muito usar esse exemplo com os meus clientes para dar mais clareza e precisão, né, do que de fato é. Já a gestão de negócios, ela se desdobra em vários sentidos, né? A mais comum é gestão administrativa financeira, porque é a parte mais operacional do dia a dia. Mas ela também pode ser gestão de pessoas. Então, se você tem desafios com liderança, gestão vai responder isso. Se você tem desafios com relação a processos, né? Como que eu vou embalar, entregar e fazer com que o meu cliente tenha a melhor experiência possível?
isso é um processo. Isso também está na parte de gestão. Como que eu vou fazer o controle financeiro administrativo da minha empresa funcionar bem? Emissão de nota fiscal, receber na conta jurídica da empresa, fazer pagamento de funcionários, pagar as contas fixas e variáveis do meu negócio. Tudo isso está na gestão administrativa financeira. E aí eu poderia citar várias outras gestões existentes dentro desse negócio, né? Cada nicho de mercado, cada tipo de atividade vai ter sua especificidade. Se você for mais para o ramo digital, também vai ter questões específicas do digital. Se você for mais do âmbito físico, né, de porta aí para a rua, né, com uma loja física, você também vai ter especificidades. Mas de uma maneira geral, gestão vai cuidar dessa parte operacional. E o planejamento é o que vai te dar a visão de longo prazo, né, curto, médio e longo prazo do seu negócio. É isso que eu faço. Basicamente, eu ajudo essas pequenas empresas, esses pequenos empreendedores e empreendedoras a terem, primeiro, clareza do que eles estão fazendo e depois como que eles colocam isso na prática, né? Mão na massa para fazer acontecer. Então, se você está com alguma dúvida de algum tipo de processo, de algum tipo de atendimento que não está legal, é uma forma de organizar através da gestão. Ou não tenho clareza se eu quero mais continuar atuando nesse tipo de segmento, talvez meu segmento mudou pós-pandemia. Então, a gente faz o planejamento para realinhar o seu propósito com o seu público-alvo. É um exemplo de como eu atuo efetivamente no meu negócio. E com muita clareza. E pessoal que está pensando em empreender, quem empreende já digita aqui, já conta nos comentários, tipo, faz sentido, é isso mesmo. Porque quem começa a empreender sem ter todo esse nem precisa ser sem ter todo esse conhecimento, mas sabendo que você vai precisar adquirir esse conhecimento, tem mais chances de quebrar. A gente falou isso no vídeo da semana passada. Então, o que a gente está fazendo aqui é ajudar que as pessoas possam empreender, não porque, nossa, vou empreender porque eu vou trabalhar menos tempo, vou ficar rico, que muita gente pensa, mas com o pé no chão, né, de que vai trabalhar muito, mas fazer com que essa empresa ela sobreviva no começo. Porque você sair das estatísticas de não morrer nos primeiros 2 anos, nos primeiros 5 anos, e você entrar na estatística boa, que foi até que a Gisele também falou, de você ser empresa que é longeva, né? Mais de 10 anos, mais de 15 anos, que também são números comprovam que muitas não conseguem chegar, né? Com saúde financeira também, né, gente? Já chegar já toda destroçada. E eu fiquei muito curiosa enquanto você estava falando, Lia, porque eu vendo o teu currículo, você com experiência em todos os setores, setor público, setor privado, ONG, 2,5, tudo você tem, né, uma experiência, e certamente com esse seu olhar, né, de gestora, né, estratégica, administrativa, financeira, de processos de pessoa, do que for, você talvez já tenha, com essa experiência, visto problemas similares e possibilidades de crescimento entre os três. Conta para a gente que, de repente, muita gente que está aqui está pensando, vou abrir uma ONG, vou abrir um instituto, né? Vou abrir um instituto, vou abrir uma empresa de impacto social, vou abrir um mercadinho. Às vezes a pessoa ela precisa saber que problemas que talvez ela pode enfrentar, e isso vai minimizar, e que oportunidades ela pode vislumbrar nessa era que a gente está. Excelente, eu concordo 100%. Num quesito que eu acredito que perpassa por todos os setores, público, privado, terceiro setor, todos, sem exceção, têm problemas com planejamento e gestão. Não é à toa que eu comecei a atuar nessa área, foi exatamente por ter passado em todas essas áreas que eu entendi que, de alguma maneira, eles enfrentavam desafios que não era só uma questão de escala, ser pequeno ou grande, mas sim a falta de um planejamento afeta o desenvolvimento do seu negócio e o desenvolvimento do país, né? A gente tem visto muito o que uma falta de planejamento tem causado hoje nos nossos bolsos com a inflação, né? Então, isso é um resultado concreto, só para exemplificar de como o poder público já está sofrendo consequências por falta de planejamento e boa gestão. Empresas também, se as empresas pequenas, médias ou grandes não tiverem um bom planejamento e gestão, a chance delas falirem é muito grande. É o que você estava trazendo das estatísticas que a gente vê do Sebrae, né? De que as empresas pequenas, quando começam, a chance delas sobreviverem depois de 5 anos é muito pequena, mais ou menos 2/3 delas morrem
ao longo desse processo, e isso acontece exatamente por falta ou de planejamento, ou de gestão, ou os dois, né? E o terceiro setor é também uma estrutura de empresa, só que com um cunho de impacto social, ou seja, vai ajudar pessoas. Isso não impede que ele tenha que ter uma estrutura administrativa, que ele tenha que ter pessoal, que ele tenha que ajudar a estruturar, né, o seu plano de visão, os seus princípios para perpetuar o seu propósito no mundo. Ou seja, cabe também no planejamento e gestão. Então, para mim, os três passam por isso. E o grande desafio hoje no nosso país, inclusive de desenvolvimento, de crescimento, está numa falta de perspectiva de futuro, porque a gente não tem planejamento. Então é triste falar, mas é muito verdadeiro. Eu acho que isso só reforça ainda mais o meu propósito de vida, de ajudar essas pessoas a terem um rumo e seguirem o seu caminho, né? Eu acho que é dar o primeiro passo, pegar na mão, guiar, mas assim, depois que você sabe qual é o seu propósito, o seu caminho, segue, vai em frente, né? Não desista. E o desafio hoje de todos os setores perpassa por isso. Você vê isso se repetindo em estruturas pequenas e grandes também ao mesmo tempo. Então, é um pouco que também me motivou a abrir a Consult, foi ver esses dados estatísticos, perceber, né, enquanto economista, que é uma das minhas formações, e perceber que não havia outro caminho senão ajudar, inclusive tecnicamente, as pessoas a fazerem um trabalho melhor, né, e fazer o que elas querem, o que elas gostam, de uma maneira que seja sustentável ao longo do tempo, né. Mas você está falando aí, e eu fiquei pensando assim, já não é pergunta, já é um bate-papo para outra live, mas essa questão do planejamento como da falta, né, do planejamento como parece estar realmente no DNA brasileiro, lógico, tem todas as exceções, obviamente, mas a gente tem expressões como meti as caras, né? Significa não tinha dinheiro para comprar uma coisa lá na casa, seja um liquidificador, mas a pessoa fala meti as caras, fui com a cara e com a coragem, né? Acho que tem algumas expressões que revelam isso. E empreender, Lia, cada vez mais os números têm nos mostrado que as pessoas estão empreendendo por necessidade. Como, né? Já Exato, não é uma pergunta, que seria uma outra, acho que é só para a gente refletir aqui, mas como verdade. planejar quando você, na verdade, como é que é? Tá vendendo almoço para comprar o jantar, né? Outra expressão aí que mostra essa coisa louca. É muito dolorido, né? Até a gente, de repente, falar em planejamento para um cara que, sei lá, ele foi, comprou alguns produtos, começou a vender, ele começou a fazer alguma coisa. Mas que seria tão importante que as escolas, que já está avançando com a BNCC, está trabalhando educação financeira, né? Está trabalhando um pouquinho outras coisas, mas que trabalhasse planejamento. Uhum. Eu concordo 100%. Só fazendo um adendo, né, a essa sua reflexão, eu também, o próprio Sebrae traz, né, isso, que há dois tipos de empreendedores, os empreendedores que empreendem por necessidade, que é pessoas que ficaram desempregadas e que não tinham outra alternativa no atual mercado de trabalho que não empreender, né? Essa é a forma romantizada, inclusive, de ver o empreendedorismo como algo, eu vou me tornar dono do meu próprio negócio, vou ser chefe de mim mesmo. Mas assim, é super desafiador, né? Porque você agora, sendo chefe de você mesmo, você tem que separar o que é o seu salário do prolabore, o que é entender que o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro, você tem que ter um olhar mais crítico, e isso se confunde muito nos primeiros processos de gestão e planejamento de pequenos negócios, né? E a outra categoria de empreender é empreender com talento, né? Que eles dizem, que são pessoas que de fato aí sim planejaram, se estruturaram e começam a empreender tendo um tino para o negócio, tendo uma percepção do que eles de fato querem fazer e por onde seguir. O que não é para todos. Infelizmente, a gente tem também uma restrição de acessos a recursos hoje no nosso país, que impossibilita que muita gente consiga fazer os seus sonhos se tornar realidade, né? Então, eu acho que aí está o grande ponto, né? Você começou a empreender por necessidade, isso não te torna menos empreendedor de quem começou a empreender porque tem talento. Não é isso, mas a chance de você conseguir sobreviver no seu negócio vai exigir de você muito mais do que quem conseguiu se preparar antes para isso. Então, por isso também que planejar e gerir
tem que ser um conhecimento mais difundido, né? Assim como a educação financeira, como você comentou, que eu concordo 100%, a gente não é ensinado nas escolas, da vida, a gente aprende na prática, né? A como gerir e, por vezes, perde o time de fazer sua aposentadoria, perde o time de reservar dinheiro para realizar os seus grandes sonhos. Então, as pessoas vivem muito o presente e esquecem que o futuro está chegando, e o futuro no nosso país, do jeito que ele está indo, vai ser muito cruel para muita gente, porque não vai ter dinheiro para bancar a aposentadoria para todo mundo, porque não vai ter gente economicamente ativa para sustentar a quantidade de idosos que a gente vai ter no futuro. E eu não estou falando de um futuro distante, eu estou falando de um futuro de 20 anos. Em 2040, 2050, a gente já vai começar a ver de forma muito concreta esse cenário no nosso país. Então, olhando para isso, eu acho que empreender é, sim, um lado criativo do brasileiro, está no nosso DNA também, essa gambiarra, esse jeitinho de resolver os problemas da nossa forma, mas precisa um pouco de profissionalismo nisso. E é por isso que a gente também não pode se acomodar e dizer, eu vou fazer do meu jeito que vai dar certo, porque a chance de dar errado é muito grande. Então, é legal quando você consegue conversar com alguém que te oriente, porque isso te dá mais visão e propriedade do seu próprio protagonismo, né? Por isso que eu digo, eu não quero ficar aqui sustentando a história de ninguém, eu quero que cada um seja protagonista da sua história, mas naquilo que te falta, eu vou te dar conselho, eu vou te apoiar na mentoria, eu vou fazer o possível para, através do conhecimento prático que eu tive e experiência técnica também, que você sofra menos na sua caminhada. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente, inclusive, conversando aqui, visa isso, né? Ajudar as pessoas a sofrerem menos na sua caminhada, a terem os caminhos, que é os atalhos, né? Ó, não vai por aqui, vai por ali, ali é melhor. Então é um pouco isso. Perfeito o que você está trazendo para a gente, né? E acabou virando 6 perguntas e um conselho. Mas é que realmente você falou sobre esse do sofrer menos, me marcou essa frase, porque essa é uma das nossas missões, né? Quer dizer, a gente tem uma missão única, né? Mas que está ali dentro, na área ET, que foi justamente porque os meus 2 primeiros anos como empreendedora, né? Contei aqui na semana passada, foram sofríveis. Quando eu peguei o livro O Segredo de Luísa, eu só dava assim, check, check, tipo, mas era check, eu fiz certo, não, gente. Check, errei feio, que vergonha. Nossa, dá 0 para ela. Né? Então, e quando eu abri a Arete, né, Arete é uma palavra grega que fala, né, dessa busca da excelência por meio do nossas forças, nossas virtudes. Então, é a excelência como empreendedores, como seres humanos, como profissionais. Mas uma das coisas, porque veio da minha própria dor, assim, gente, se eu soubesse dessas coisas, quando eu comecei a empreender assim, mais sério, né? Porque, assim como você que vendia, você começou com 7, é mais prodígio, né? Eu comecei com 11, mas eu vendia coisas, meu primeiro chamado emprego, que nem era de carteira assinada, era como vendedora autônoma de Yakult, então, enfim, comecei a empreender cedo, mas o empreender de ter um CNPJ foi aos 21 anos. E, meu pai do céu, como eu errei. E eu falei, e é doloroso, porque a minha amiga tinha entrado com dinheiro e eu entrei com a cara de pau. Então, eu me sentia triplamente responsável, porque era o dinheiro dela do fundo de garantia, que estava, sabe, saindo assim, por causa de gestão e tudo mais. Então, prometi que eu queria ajudar outras pessoas a sofrerem menos. Então, isso me identifico com a tua fala. E falando em sofrer menos, falando em dizeres, né, que a gente usa aqui, a gente não dizer que é santo de casa não faz milagre, mas eu quero saber, né, claro que faz milagre, mas para as pessoas que estão aqui, para saberem que mesmo você tendo todo o conhecimento, tem os desafios. É importante eles saberem que não é assim, nossa, então ela já está milionária, a empresa já está ótima. Não, porque todas as empresas do nosso país, principalmente, têm muitos desafios. Então, queria saber os desafios que você enfrenta como empreendedora no que se refere ao planejamento estratégico, geração de lucro, como que você, que desafios enfrenta e como que você ataca esses desafios aí? Excelente. Eu realmente, durante a aula, como eu disse, né, como você trouxe, né, santo de casa não faz milagre, né? E eu, mesmo fazendo orientação para tantas outras organizações e pessoas sobre planejamento e gestão, também precisava olhar para o meu próprio planejamento e gestão e entender qual era, de fato, o sentido que eu estava dando para o meu negócio, né?
Eu comecei minha sociedade com um sócio, que continua até hoje comigo, mas a gente foi percebendo ao longo do caminho que as ações e as atividades de cada um não eram exatamente a mesma coisa, né? E essas especificidades precisavam ter suas próprias autonomias para suas realizações, né? Então, isso fez com que eu revisasse o meu próprio planejamento estratégico para redirecionar o meu propósito dentro da minha organização. E isso fez muita diferença, sabe? Então, eu digo que hoje eu tenho muito mais clareza depois do curso da aula e depois que eu mesma me desdobrei para repensar minha própria atividade, para exatamente pensar isso, ou seja, como é que a gente consegue fazer algo melhor. E aí o meu maior desafio é pensar crescimento sustentável, né? Você está num projeto em que ele tem vida própria. Eu digo que os PJs são filhos que a gente põe no mundo e que depois de um tempo, quando a gente se aposentar, eles podem continuar coexistindo no mundo, né? Sendo inspirados assim, olha, foi fulano que fundou, mas o negócio segue vivo e próspero por aí. E como essa é uma das minhas intenções, pensando no meu negócio, eu entendi que para ele poder crescer e ter sustentabilidade, eu precisava me desdobrar um pouquinho mais em um projeto que fosse capaz de dar essa capilaridade de expansão para ele. Porque hoje a forma como eu trabalho são com consultorias, e isso tem uma limitação muito grande de tempo e espaço, né? Eu não consigo estar em mais de 2 lugares ao mesmo tempo, não é gravado. A minha atividade, ela é online agora, mas ela é quase como se fosse presencial, ou seja, é o tempo da minha vida dado ali para aquela pessoa que me contratou. Então, como que eu faço isso se multiplicar? Ter mais consultores com o mesmo olhar, treinar essas pessoas para expandir o meu negócio. E, acima disso, alcançar muito mais pessoas que, inclusive, eu nem conheço. Hoje, olhando para as fronteiras do mundo digital, isso é possível. Então, todas essas questões me nortearam para um grande desafio que é esse agora de montar esse novo projeto, onde eu consigo fazer uma expansão de sustentabilidade do meu negócio, com uma renda capaz de fazer com que ele cresça e tenha autonomia, independente da minha presença física, né? E esse é o ponto que eu acho que é a multiplicação dos pães, né? É você sair um pouco da esfera. Isso só acontece se eu estiver no controle, né? Eu aprendi muito na aula que aprender a delegar é uma chave que, quando a gente vira, muda tudo, mesmo. Então, aumentar a equipe, fortalecer as pessoas, dar autonomia, acreditar, confiar. Vai errar, vai, mas a gente vai seguir sempre para um caminho certo, buscando a nossa melhor excelência, como você trouxe. Esse é o grande pulo do gato. Às vezes, quando a gente começa a empreender, a gente faz tudo, né? A gente é o equipe, e aí é um desdobramento maluco, que você não tem 24 horas que seja capaz de lidar com todos os desafios. E você aprender a confiar em pessoas que possam fazer esse serviço por você, com você, em outras esferas, é o que faz, é o fermento do bolo, é o que faz o bolo crescer, de fato. Lia, eu gosto, né, quando eu convido empreendedoras como você, que traz a vida como ela é, né? Porque muitas vezes a gente vê por aí na internet os gurus ostentando, os empreendedores de palco, enfim, que mostram como se empreender fosse tão fácil que quem de repente está ali no dia a dia na batalha, sem grana, lutando, ele se sente incompetente, né? E você trouxe aí na sua fala, nas suas respostas, fazendo um mapeamento dos desafios e, lógico, encaminhamentos da consulta, você trouxe com muita clareza, com muita transparência, de que sim, na nossa própria casa a gente tem que também fazer a faxina, né? E que bom que você trouxe isso para quem está ouvindo a gente, fala assim, ufa, a pessoa coloca aí, hashtag ufa, porque se você está empreendendo na vida real e chegou até aqui, porque a gente é um vídeo longo, né? Que é um vídeo para quem quer aprender, né? Vídeo de um minutinho. Você fala assim, nossa, se é ela que trabalha com isso, ela também teve os desafios, então tem jeito para mim. E é isso, gente, é buscar mentorias, é buscar o que faça sentido, né? Aprender para crescer, e a gente vai errar e errar sempre, e a gente espera, né? Também falei isso na semana passada, mas não cometer os mesmos erros, né? E já que a gente está falando de desafio, né? Estamos falando de desafio, de erro, de tudo, mas a gente está, eu vou falar, saindo de uma pandemia, que a gente sempre espera que está saindo, né, de uma pandemia, e
a Consultidel nasceu em 2019. Pré-pandemia, mas um baby em 2020, né? E atravessou a pandemia, sabe, sei lá como, né? As torrentes da vida. E me está atuante até hoje. Estamos gravando esse vídeo em 2022. Aliás, conta para mim que data que você está assistindo. Ele está indo ao ar, né, agora, 29 de junho. Mas eu quero que vocês me contem que dia que você está assistindo, para a gente ficar só de olho, você do futuro que está assistindo. Mas assim, em 2022, quando a gente grava esse vídeo, você está aí firme e forte. Como diz uma trend, talvez não tão firme, talvez não tão forte, porque a gente está empreendendo no Brasil, mas a Consultidel está buscando estar firme e forte. Então, conta para gente que impactos a pandemia trouxe para a estruturação e funcionamento da tua empresa, tanto impacto positivo quanto negativo. Interessante saber que o vídeo vai agora em junho, né? Finalzinho de junho, porque a Consult nasceu em junho de 2019, dia 3 de junho de 2019. E ela nasce desse sonho, né, dessa capitalização de ideias, como eu disse, por todos os setores que eu passei, e dessa angústia de perceber que isso era recorrente em todos esses espaços. E aí surge a Consult com essa vontade de querer ajudar, principalmente os pequenos empreendedores, a terem uma vida mais longa e próspera nos seus negócios. Assim que a gente nasce, em 2019, em junho de 2019, até dezembro de 2019, pré-pandemia, a gente conseguiu prospectar quase 20 clientes nos 6 primeiros meses, no boca a boca, de fato, assim, correndo atrás, fazendo, né, a coisa crescer. Então, a gente estava com um espaço, a gente estava com uma estrutura bacana e com uma rotatividade bem interessante de clientes no nosso escritório, né? Então, vamos dizer assim que a gente estava plantando. Eu não sabia que a pandemia ia chegar, mas ali a gente já tinha feito um esforço de crescimento muito, muito bom. E foi exatamente isso que me gerou boas colheitas durante a pandemia. Eu digo que na pandemia, quando em março de 2020, a gente entra em lockdown, né? Eu entendi que ali o desafio era transpor as barreiras físicas, né? Porque até então o meu negócio estava estruturado em consultorias olho no olho, presença, modelação. O nosso escritório ele tem um formato de ateliê, né? Então ele é mão na massa, post-it, coisas coloridas. A gente vai criando junto com o cliente soluções. É muito personalizado o nosso trabalho, né? Para pensar gestão e processos únicos para cada negócio. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou levar minha metodologia agora sem contato com as pessoas? Que desafio, né? E para minha surpresa, né, eu acho que a gente teve uma receptividade maravilhosa por parte dos nossos clientes de dizer não, a gente quer estar junto, a gente vai continuar via Zoom, né, via outros formatos. E a gente foi fazendo, e aí foi a descoberta, né, também, né, de ferramentas online, que a gente podia fazer formulários, que a gente podia usar outras ferramentas do Jamboard, ou seja, a gente conseguiria transpor um pouco da nossa metodologia também para o meio digital. Então, eu digo que eu mais aprendi com a pandemia do que perdi com a pandemia. Tanto que a nossa lucratividade comparada no período de pandemia se manteve e até aumentou do que comparado a esse primeiro momento pré-pandemia que a gente estava ali nascendo e a gente teve força suficiente para conseguir se manter. Foi fácil? Não foi fácil. Foi uma transição, inclusive, de mudança de mentalidade, né? Onde eu precisei me desafiar e pensar outras formas, junto com meu sócio, para atender as demandas. E houve boca a boca, ou seja, né, o pessoal continuou divulgando, a gente continuou captando cliente, inclusive na pandemia. E o que mais me surpreendeu, quando eu digo transpor fronteiras, barreiras, né, é que a gente transpôs a barreira física mesmo. Eu estava restrita ao meu escritório que fica na cidade de São Paulo. E eu comecei a atender clientes de outros países, graças à utilização do Zoom. Eu tenho clientes na Suíça, eu tenho clientes em Portugal, eu tenho clientes na França, eu tenho clientes na Bélgica. Ou seja, eu pude ir para outros países graças à possibilidade da pandemia me ensinar que era possível fazer também pelo online. Então, hoje, né, eu olho para esse. Agora a gente está
nesse meio termo de vai e volta, né? Mas eu já estou voltando efetivamente, né, presencialmente para o escritório, e quando eu vejo aquele espaço físico, eu agora, inclusive, repenso a própria estrutura em si, se é necessário ou não ter esse espaço. Hoje a gente pode ter colaboradores à distância, pensar na qualidade de vida, que eu acho que é um tema que a pandemia nos trouxe muito forte, né? Como garantir que você tenha qualidade de vida, realização no seu trabalho e ainda consiga ter espaços de trocas genuínas, que é isso que eu prezo muito nas minhas atividades, né? Então, para mim, eu acho que esse foi o meu maior aprendizado. Eu digo que meu lema de vida é que eu sou aprendiz da vida, assim. Eu acho que aprender é um processo, a gente cresce continuamente com as mudanças, né? A gente se transforma todos os dias, nunca a gente é a mesma pessoa do dia anterior, sempre a gente aprende algo novo todo dia. Se você fizer esse exercício, você vai ver que você aprendeu, que você ressignificou alguma coisa em você e que isso mudou a forma como você vê o mundo. Então, a pandemia mais me trouxe alegrias do que tristezas. Eu posso dizer que, inclusive, enquanto negócio, assim, pessoalmente, a gente teve perdas, né? Teve pessoas na nossa família que, infelizmente, faleceram, mas a gente teve ganhos no sentido de repensar, inclusive, esse transbordador, esse ressignificar do luto, né, que é um processo que a gente também está vivendo até agora. Eu acho que a gente ainda não parou para pensar nos números, né, virou número, mas a gente não parou para pensar no que isso representa, né, são pessoas que se foram, né, e outras que vieram, né, a pandemia também teve uma produção de babies bem grande, que a gente está podendo ver vida agora, né, eu inclusive vou visitar amanhã o filho de uma amiga que nasceu na pandemia, que está agora com 8 meses, e eu não tive a oportunidade de visitar antes por conta desse vai e volta, põe máscara, tira máscara, então, por vários receios, a gente esperou até agora para conhecer o bebê. Então, é um pouco isso, eu acho que a vida se renova, os negócios também, surgem outras oportunidades, quem está atento a essas oportunidades consegue e está preparado para esse momento, consegue dar o seu melhor e fazer isso acontecer. E no meu caso, eu estava pronta para o desafio de estar no mundo. E hoje, graças a Deus, a gente está expandindo aí para mais lugares. Isso me deixa muito feliz enquanto projeto da empresa mesmo, né? Do que é o objetivo da Consult, assim. Eu só tenho a te parabenizar, né, por esse crescimento que a gente sabe que é fruto do trabalho de formiguinha, de você estar expandindo. Realmente, esse foi um ganho para a gente também. Quando fala ganho, a gente não é com a pandemia, vamos deixar isso muito claro, mas como empresa, a gente vê muitas empresas morrendo. Então, as empresas que sobrevivem podem crescer. Como empresa, isso foi motivo de celebração. Acho que, né, espero deixar isso muito claro, né, que é um assunto muito delicado. A gente que teve perdas de vida, mas a gente está falando sobre a empresa, de não ter morrido a sua empresa também, que muitas vezes é o ganha-pão, o dia a dia mesmo. Então, assim, isso também a gente já fazia online, a gente já tinha alunos de alguns estados, mas isso potencializou, porque antes, quando a gente falava que a aula era online, as pessoas tinham preconceito, nem conheciam o Zoom, a gente conhece o Zoom, a gente sabe, nem antes do Zoom sei quem é, né? No sentido de ser tão famoso, a gente já usava, isso potencializou. E eu acho muito importante que os empreendedores aqui tenham captado essa questão do impacto da divulgação boca a boca, que é um trabalho bem feito, os alunos mesmo indicam. A gente começou, nossa, na pandemia, então a gente, ali conhece um pouco a história, a gente abriu numa semana e fechou na outra a FastPass Idioma. Já existia a ET, mas a FastPass que ia ser presencial e com alguns alunos no online que a gente já tinha, mas a gente queria ir presencial e tal. E a gente teve que se reinventar nessa história, nessa trajetória toda, né? E isso graças à indicação de nossos alunos, que senão a gente não teria conseguido mesmo de jeito nenhum. E a gente está acabando, mas a gente não vai embora sem antes ter eu já falei 5 conselhos, olha, o quadro são 5 perguntas e um conselho. Então, Lia, quem está assistindo a gente e que de repente está pensando em empreender como você, né? Dando consultoria, seja de que área que for, mas consultoria, mentoria, coaching, coisas assim similares. Que conselho você dá para quem quer empreender nessa área?
Já que a nossa entrevista teve uma exceção de uma pergunta a mais, eu vou dar 2 conselhos. O primeiro, eu acho que tudo o que a gente faz parte de um sonho, de uma ideia, né? Isso, em algum momento, a FastPass foi um sonho da Solimari, da sua equipe, isso se tornou uma ideia e foi o projeto e aí se tornou realidade. Então, a minha primeira dica é persista no seu sonho. Se o que você está sentindo, esse feeling seu, não ignore, tá? Se está vindo para você esse chamado de fazer algo que vai impactar pessoas, que vai transformar o mundo de alguma forma, faça, persista no seu sonho, né? Não desista porque é apenas uma ideia, porque é das grandes ideias que surgem grandes transformações, né? Se não tivessem grandes idealizadores, a gente não teria o mundo que a gente tem hoje, com tantas tecnologias, transformações, e eu não digo nem do digital, eu digo coisas triviais mesmo, né? Pequenas coisas que foram acontecendo ao longo da nossa existência humana e que mudou completamente a forma como a gente se relaciona, como a gente vive, como a gente se vê. Então, esse é o meu primeiro conselho. Agora, o segundo conselho é o seguinte: se você, agora, acreditando no seu sonho, percebe que, de fato, isso vai impactar muitas vidas, né? Então, se organize, planeje para fazer uma boa gestão. Eu vou voltar a esse tópico porque, de fato, corra atrás de conhecimento e, se possível, né, corra atrás de pessoas que, de alguma forma, já vivenciaram aquilo que você pretende vivenciar, porque essa pessoa vai encurtar o seu caminho, vai sanar um pouco das suas dúvidas e dores antes que você, inclusive, possa tê-las. Então, o ideal é, de fato, assim, busque conhecimento e vá atrás, realmente tire essa ideia do papel, né? Não deixe ela apenas ficar no campo das emoções, coloque ela em campo real, porque a chance disso acontecer é muito grande. E é isso, se você tem o conhecimento e pessoas chaves para te ajudar, te orientar, te apoiar, a chance disso se tornar grande é muito, muito possível, assim. Então, acho que esses seriam os meus 2 conselhos. Se você tem um negócio, seja serviço, seja produto, sempre busque dar o seu melhor, que você vai construir consigo essa comunidade que vai sempre te recomendar, te apoiar e sempre vai estar ali do seu lado. Se você entregou o seu melhor, as pessoas sempre vão lembrar de você por você ter feito por 1 segundo o seu melhor por elas. Então, sempre faça o seu melhor também pelos outros. Uau! E é assim, gente, com essas palavras que eu encerro essa entrevista de hoje, já deixando o convite para você voltar mais vezes e Um agradecendo a prazer. você, Lia, por contribuir tanto e com essa tranquilidade da Lia. Eu sou a pessoa elétrica, até eu estou mais calma depois dessa conversa. Te agradecer muito. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Limar. Eu desejo muito para você sucesso, para a FastPass, para o seu projeto. Acho que é uma iniciativa maravilhosa de compartilhar conhecimento. E esse é o nosso papel também, de deixar para o mundo melhor o que a gente deseja também para ele, né? Compartilhar conhecimento faz parte disso. E conte comigo para outros assuntos, inclusive. Se quiser trocar, vamos pensar aí depois o que trazer mais para o seu público, para eles também irem se apropriando desse conhecimento, tá bom? Pessoal, comente aqui, volta a Lia, e a gente vai chamar a Lia para outras coisas. Não precisa ser para esse quadro, a gente chama para outras. Lembrando, gente, todos os contatos da Lia estão aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo. E você que está aí, que chegou até o final, parabéns. Então, mostra que você realmente é uma pessoa que está buscando conhecimento aprofundado. Então, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha assim, você foi pensando ao longo do vídeo, assim, fulano tem que ouvir isso. Já manda para essa pessoa que você está compartilhando conhecimento. E, lógico, assim, o YouTube entende que a gente está produzindo conteúdo de qualidade. Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!